Espero que vocês estejam bem. Vamos dividir a palavra de Deus. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de agradecer vocês que estão seguindo aqui no TikTok, no YouTube, na página do Facebook, no Instagram, porque quanto mais pessoas surgem, mais a palavra de Deus é ouvida, e esse é meu propósito. Então, com todo o temor a Deus, que a palavra chegue ao seu coração e que você possa experimentar o melhor de Deus nos seus dias, ser atraído por Ele. Hoje vou dividir com vocês Jeremias capítulo 12. É uma mensagem muito forte, toca muito meu coração quando eu leio Jeremias, mas essa daqui é uma mensagem que sempre toca o meu coração. Então eu vou ler todo o texto, tá? Porque eu vou pedir para você sempre guardar no seu coração, né? Mas nem sempre você vai ter tempo de conferir, então eu vou ler. A palavra diz assim: Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. Isso é Jeremias falando com Deus. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Está perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra. Eles dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Então eu li do capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. E aqui nós temos Jeremias se apresentando diante de Deus, levando até ele uma situação e querendo discutir com Deus o modo como Deus está dirigindo tudo, julgando tudo. Jeremias está inconformado, porque ele vê a maldade na terra, e hoje não é diferente. Quantas vezes você não se colocou diante de Deus e disse: Senhor, o Senhor não viu o que a pessoa fez comigo? Senhor, eu tenho orado, jejuado, estou nessa situação, e quem não faz nada, e quem não fala do seu nome, e quem não tem temor a ti, está prosperando sobre a terra. Quantas vezes você não fez isso? Eu acredito que todos nós já fizemos isso, né? Quantas vezes eu já chorei aos pés do Senhor e perguntei: Senhor, o Senhor não viu? O Senhor não ouviu? E Jeremias muitas vezes fala como a gente, né? Que tu me conheces, tu sabes o que tem no meu coração. O detalhe é que às vezes a gente reclama para Deus dessa forma também, mas a gente não sugere que Deus faça nada, né? A gente só fala: você não viu, você não ouviu, mas Jeremias, ele vai longe. Ele dá uma sugestão a Deus, ele fala: arranca esse povo como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Ele sugere que Deus extermine esse povo. Porque ele pergunta, né? Até quando nós vamos viver desse jeito, Senhor? Até quando esse povo vai cerrar os ouvidos em relação a ti e vai continuar vivendo melhor do que aquele que te serve? E aí Deus dá a resposta. Ai, dá até medo quando a gente vê essa resposta de Deus aqui. Deus diz assim: Jeremias, se você se cansa com homens correndo a pé, como você vai competir com os que vão a cavalo? Jeremias, se em terra de paz você não se sente seguro, como será que vai acontecer quando você estiver na floresta do Jordão? Porque até mesmo os seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais com você. Eles os perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que digam coisas boas. Então veja,
aqui eu li do verso 5 ao verso 6. Então veja, Jeremias vê tudo acontecendo, fica indignado, e talvez o que ele espera de Deus é o que nós muitas vezes esperamos quando nos queixamos. Que Deus diga, não, filho, eu te conheço, realmente você está certo. Mas Deus não nos chamou para que comamos mamão com açúcar. Deus nos chamou para sermos fortes, corajosos, suportarmos e vermos que o nosso Deus batalha em nosso favor. Então, se a gente fica se queixando, como Jeremias aqui, enquanto está andando com quem vai a pé, como vai acontecer se a gente tiver que competir com quem vai a cavalo? Se a gente não aproveitar o tempo da bonança e da turbulência para aprendermos a sermos sustentados por Deus, o que acontecerá conosco quando estivermos diante das tribulações e não pudermos recorrer a Ele? Então Jeremias, mesmo estando na presença de Deus, queria ensinar a Deus como fazer justiça. E Deus sabe de todas as coisas. Jesus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É fácil ter bom ânimo quando tudo vai bem. Difícil é continuar na presença de Deus, orando, dando glória e agradecendo a Ele por tudo que acontece, bom ou ruim, crendo que Ele tem controle em todo o tempo. Para nos aperfeiçoarmos em Cristo, para sermos semelhantes a Ele, temos que suportar o que Ele nos ensina a suportar e nos ajuda a suportar. Se nós queremos vencer as batalhas, porque às vezes, sabe, gente, a falta de dinheiro para pagar a conta, uma gripe que chega, um dia de chuva, que parece tão horroroso para a gente, é Deus nos ensinando a depender dEle. Mas ao invés de olharmos para Ele, o que fazemos? Olhamos para o ímpio, como fez Jeremias. Mas ele está crescendo. Olha, mas o canal dele tem 10 milhões de seguidores. Olha, mas isso e isso. Olha, mas o meu vizinho nem a Bíblia lê e tem uma Ferrari na garagem. Eu preguei essa semana, quando pedirem a tua alma, o que você tem, para quem será? Suportar a tribulação não é fácil, mas passar por ela com Cristo é a garantia de vivermos uma vida eterna. E nós temos que entender de uma vez por todas que somos servos e não senhores, que as ordens vêm do céu e não de nós. E que nós nem temos noção, não temos noção. E vou falar com todo respeito aqui, nem juiz, nem ministro da justiça tem noção do que é a verdadeira justiça que só Deus conhece e só Ele aplica. Então nós devemos ocupar o nosso lugar e nos humilharmos diante de Deus para que Ele nos conceda aquilo que necessitamos e que se agrade de nós. Então que aprendamos com essa lição, que não sejamos tolos como foi Jeremias neste momento. E que busquemos sabedoria em Deus. Meus queridos, Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Mas Ele quer que nos unamos a Ele em amor e compreendamos que tudo que Ele faz é perfeito, ainda que em alguns momentos nos cause dor. Se Ele cuida, descanse. Aprendam com Cristo, que Ele fale com cada um de vocês.